Bulimia severa descontrolada, jovem relaciona bem com comida após milagre. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim tudo estava escuro. Eu tinha 23 anos, era batizada na congregação cristã há alguns anos, mas minha vida era um turbilhão de vergonha, culpa e um segredo que me consumia, a bulimia. Não era só um problema com comida como muitos pensavam. Era uma batalha diária contra mim mesma, contra um demônio que me fazia acreditar que só teria valor se meu corpo fosse perfeito. E para alcançar essa perfeição eu me destruía. Tudo começou ainda na adolescência, quando as brincadeiras sobre peso e aparência começaram a me afetar. Eu era uma jovem tímida, que sempre buscou agradar a todos, especialmente aos irmãos na fé. Mas, aos poucos, o espelho se tornou meu pior inimigo. Cada refeição era uma tortura. Eu comia, mas logo depois sentia uma culpa tão grande que não conseguia respirar. Foi então que descobri os vômitos autoinduzidos. No começo, era só de vez em quando, uma forma de aliviar a ansiedade depois de comer algo que achava que não deveria. Mas com o tempo isso se tornou uma rotina. 1, 2, 3 vezes por dia. Às vezes mais. Lembro-me de uma noite em que, após um culto, fui convidada para jantar na casa de uma irmã. Todos estavam tão felizes conversando sobre as bênçãos do Senhor, e eu, sentada à mesa, contava cada garfada, calculando como me livraria daquilo depois. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro. O ato já era mecânico. Colocava o dedo na garganta, forçava até sentir o alívio do vômito, e então chorava. Chorava porque sabia que aquilo não era normal, que não era o que Deus queria para mim. Mas a voz na minha cabeça dizia: você precisa fazer isso, senão vai engordar. Senão, ninguém vai gostar de você. Os dias se transformaram em um ciclo de mentiras. Eu escondia os sinais, pastas de dente para disfarçar o cheiro, roupas largas para esconder o corpo que mesmo magro eu achava grotesco. Nas reuniões da mocidade, sorria e cantava os hinos com entusiasmo, mas por dentro estava morrendo. Uma vez, durante um estudo bíblico, uma irmã perguntou se eu estava bem, porque meu rosto estava pálido. Eu disse que era só cansaço. Na verdade, meu corpo já estava fraco demais. Meus dentes começaram a ficar sensíveis, minha garganta doía constantemente, e eu sentia tonturas com frequência. Mas o pior não era o físico, era a solidão espiritual. Eu me sentia distante de Deus, como se Ele não pudesse me perdoar por aquilo. Até que um dia, depois de mais uma crise, caí de joelhos no chão do meu quarto. Não aguentava mais. As forças me faltavam, não só pelo corpo debilitado, mas pela alma esmagada. Comecei a chorar e pela primeira vez em muito tempo falei com Deus de verdade. Não com palavras bonitas ou orações decoradas, mas com o coração partido. Senhor, eu não consigo parar sozinha. Eu sei que isso é errado, que o meu corpo é templo do teu espírito, mas eu estou presa. Por favor, me ajuda. Eu não quero mais viver assim. Naquela noite não houve uma voz do céu, nem um sinal milagroso imediato. Mas algo dentro de mim mudou. Foi como se uma pequena luz tivesse acendido na escuridão. No dia seguinte, acordei com um pensamento claro: você precisa contar para alguém. A ideia me aterrorizou. Como uma irmã na fé batizada iria admitir algo tão vergonhoso? Mas a voz era insistente. Então, com as mãos trêmulas, peguei o telefone e liguei para a irmã que sempre me tratou com carinho, uma serva de Deus mais velha, cheia de experiência. Quando ela atendeu, minha voz falhou. Irmã, eu preciso falar com a senhora. É algo muito difícil. Ela, com a sabedoria que só quem vive muitos anos na fé tem, respondeu com calma: filha, você pode me contar tudo. Deus já sabe, e Ele quer te libertar. Então, entre lágrimas, contei tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada vez que traí a confiança de Deus e a minha própria saúde. Ela não me julgou, não me chamou de fraca. Em vez disso, ela orou ali mesmo pelo telefone, com uma fé que me deixou sem palavras. Pai Celestial, tu que conheces os corações, sabe a luta desta filha. Dá-lhe forças para vencer esta batalha. Que ela sinta tua presença e saiba que não está sozinha. Em nome de Jesus, amém. A partir daquele dia, comecei um caminho de luta e restauração. Não foi fácil. Havia dias em que a tentação de voltar aos velhos hábitos era tão forte que eu tremia. Mas toda vez que a fraqueza batia, eu orava. Às vezes eram palavras simples: Jesus me segura. Outras vezes eram choros desesperados. Mas Deus ouvia. Ele sempre ouvia. Uma das maiores provas da sua misericórdia veio em um culto de domingo. O irmão que presidia leu um versículo que parecia dirigido diretamente a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Naquele momento, senti como se Jesus estivesse estendendo a mão para me puxar do buraco onde eu tinha caído.
Não foi um alívio instantâneo, mas foi o início de uma mudança real. Também comecei a buscar ajuda de uma maneira prática. Com a orientação dos irmãos mais velhos, passei a me alimentar em horários regulares, sem restrições excessivas, aprendendo a ver a comida não como uma inimiga, mas como um dom de Deus para sustentar o corpo que Ele me deu. Não foi de um dia para o outro. Houve recaídas, momentos de desânimo, mas a cada tropeço, eu me levantava com a certeza de que Deus não me abandonaria. Um dos momentos mais marcantes foi quando, após alguns meses de luta, consegui passar uma semana inteira sem induzir o vômito. Parece pouco, mas para mim foi uma vitória imensa. Naquela noite, antes de dormir, agachei-me ao lado da minha cama e agradeci a Deus com lágrimas de gratidão. Obrigada, Senhor, por não desistir de mim. Obrigada por me mostrar que a tua graça é maior do que a minha fraqueza. Com o tempo, a bulimia foi perdendo força. Não porque eu fosse forte, mas porque Deus era fiel. Ele me ensinou que a verdadeira beleza não está no corpo, mas no coração transformado por sua palavra. Aprendi que a comida não é uma inimiga, mas um meio que Deus usa para nos sustentar, e que devemos usá-la com gratidão e moderação, sem excessos nem privações doentias. Hoje, olho para trás e vejo quanto Deus foi paciente comigo. Ele não me condenou, não me rejeitou. Em vez disso, estendeu sua mão e me guiou para a luz. Ainda tenho que tomar cuidado, ainda tenho que vigiar para não cair em velhas armadilhas, mas agora sei que não estou sozinha. Tenho a Deus, tenho os irmãos na fé que oram por mim, tenho a certeza de que mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor é minha força. Se hoje alguém que passa pela mesma luta ler este relato, quero dizer, não desista. Deus não se alegra com o seu sofrimento. Ele quer te ver livre, saudável e em paz. Não importa quão fundo você tenha caído, Ele pode te levantar. Basta que você, como eu fiz, se humilhe diante dele e peça ajuda. Ele ouve, ele age, ele libera. Que este testemunho seja para a glória do nosso Deus, que é poderoso para transformar até as situações mais desesperadoras. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Bulimia severa descontrolada, jovem relaciona bem com comida após milagre. Continuação, uma jornada de restauração na congregação cristã no Brasil. O primeiro domingo após a libertação, um cordeiro ferido, mas em pé. O sol daquela manhã de domingo parecia mais brilhante. Não era apenas a claridade do céu, mas algo dentro de mim que havia mudado. Acordei com um peso a menos no peito, não o peso físico que tanto me atormentara, mas a opressão espiritual que me sufocava há anos. Vestir o vestido branco, símbolo de pureza na congregação cristã no Brasil, CCB, naquela manhã teve um significado novo. Não era mais uma obrigatoriedade, mas um ato de gratidão. Senhor, eu estou aqui limpa, não por meus méritos, mas pela tua misericórdia, murmurei enquanto ajustava o lenço na cabeça, como manda a tradição. Ao entrar na igreja, senti olhares. Não eram olhares de julgamento, pelo menos não a maioria, bate-olhares de curiosidade. Afinal, eu era jovem que havia desaparecido por semanas, que chegará à igreja com olheiras fundas, mãos trêmulas e um sorriso forçado. Agora, embora ainda frágil, meu rosto refletia algo diferente, paz. A irmã Maria, uma das diaconisas mais antigas, se aproximou e segurou minhas mãos com firmeza. Filha, seu rosto está brilhando. O Senhor te tocou, não foi? Sua voz era suave, mas seus olhos penetrantes, como se vissem além das aparências. Engoli em seco, sentindo as lágrimas ardendo. Sim, irmã, ele me libertou, mas ainda tenho medo de recair. Ela apertou minhas mãos com mais força. Medo é do inimigo, minha filha. Deus não nos deu espírito de covardia. Você vai vencer, porque Ele já venceu por você. Aquelas palavras ecoaram em mim durante todo o culto. Quando o coral começou a entoar glória a Deus nas alturas, senti uma onda de emoção. Antes eu cantava por obrigação mecânica, enquanto minha mente planejava a próxima purgação. Agora cada nota saía do fundo da alma. Glória a Deus, que me tirou do lodo do pecado e me pôs sobre a rocha. A luta contra os pensamentos intrusivos. O inimigo não desiste fácil. Os primeiros dias após a libertação foram os mais difíceis. O corpo ainda clamava pelos velhos hábitos. Às vezes, ao passar pela cozinha e ver um pacote de bolachas, minha mão tremia. Só uma, só para provar, depois eu vômito. Mas então, como um relâmpago, vinham as palavras do pastor na última reunião de oração. O diabo é mentiroso. Ele diz que você não pode viver sem isso, mas Cristo já quebrou essas correntes. Uma tarde, enquanto ajudava minha mãe a preparar o almoço, senti o cheiro do arroz e feijão recém-cozidos. De repente, uma voz sibilante na minha mente: você não merece comer isso. Você vai engordar. Melhor jejuar. Meus dedos gelaram.
Respirei fundo e em voz baixa comecei a orar. Senhor Jesus, afasta de mim este pensamento. Eu não quero mais ser escrava. Minha mãe, percebendo minha hesitação, pousou a colher de pau e me olhou com preocupação. Filha, está tudo bem? É só uma luta, mãe. Mas eu vou vencer. Sorri mesmo com os olhos úmidos. Ela abriu um sorriso compreensivo e fez o sinal da cruz sobre minha testa. Que Deus te dê forças, minha filha. Lembra, o alimento é bênção, não maldição. Aquilo foi como um bálsamo. Comemos juntas em silêncio reverente, e pela primeira vez em anos, saboreei cada garfada sem culpa. A importância da comunhão, irmãos que carregam a cruz junto. Na CCB, ninguém luta sozinho. Isso eu aprendi na dor. Depois de compartilhar meu testemunho em uma reunião de jovens, várias irmãs se aproximaram para me dar apoio. A irmã Ana, que havia passado por uma batalha contra a depressão, me levou para um canto e disse: Sabe, eu também achei que nunca ia sarar. Mas Deus usa as nossas fraquezas para mostrar o seu poder. Você não está sozinha. Se sentir vontade de desistir, me liga. A qualquer hora. E ela cumpriu. Uma noite às 3 horas da madrugada, acordei em pânico depois de um sonho em que me via vomitando novamente. Tremendo, peguei o telefone e liguei para ela. Irmã, eu tive um pesadelo. Tenho medo. Minha voz quebrou. Do outro lado ouvi uma voz calma, mas firme. Vamos orar agora mesmo. Repete comigo: Senhor, eu rejeito esta mentira. Eu sou livre em Cristo. Oramos por quase 1 hora. Quando desliguei, senti uma paz que não vinha de mim. Era Ele, Deus, me segurando pelas mãos enquanto eu aprendia a andar de novo. O jejum que não era privação, mas entrega. Um dos maiores desafios foi reaprender a jejuar. Na CCB, o jejum é uma prática espiritual fundamental, mas para mim, ele havia se tornado uma desculpa para a bulimia. Jejuar para Deus virava jejuar para emagrecer, mas o pastor nos ensinou: o jejum verdadeiro não é só de comida, é de tudo que nos afasta de Deus. Na primeira sexta-feira de jejum após minha libertação, senti o corpo fraco, mas o espírito forte. Em vez de me concentrar na fome, li salmos e cantei hinos. Quando a irmã Clara me convidou para participar da vigília noturna, aceitei. Foi ali, de joelhos no templo vazio, que entendi: a fome física era temporária, mas a fome de Deus era eterna. O batismo nas águas, um novo nascimento. O dia do meu batismo foi o mais marcante. A água fria da pia batismal deveria ter me assustado, mas tudo o que senti foi alívio. Quando o pastor me mergulhou, foi como se todas as impurezas, cada purgação, cada mentira, cada noite de choro, fossem lavadas. Ao sair da água, ouvi os irmãos cantando Aleluia, glória a Deus, e senti que daquele momento em diante, eu era uma nova criatura. Não que a batalha tivesse terminado, mas agora eu tinha uma armadura, a fé, recaídas e a misericórdia que nunca falha. Não vou mentir, houve recaídas. Uma vez, depois de um dia estressante, comi compulsivamente e por um segundo pensei em vomitar. Mas quando me ajoelhei no banheiro, ouvi uma voz interior: Filha, você é mais forte do que isso. Chorando, lavei o rosto e liguei para a irmã Ana. Eu quase caí de novo, confessei, envergonhada. Ela não me julgou. Só disse: Mas você não caiu. Isso é vitória. Agora, levanta e continua. E foi assim que aprendi: a santidade não é perfeição, é persistência. O poder do louvor, quando a música quebra as correntes. Uma das coisas que mais me ajudou foi o coral da igreja. Cantar hinos como Jesus, Tudo pra Ti ou Sangue de Jesus, me lembrava que minha batalha não era só contra a bulimia, mas contra um inimigo espiritual. Certa vez, durante um ensaio, a irmã Regina, a regente, parou e disse: Irmãos, não estamos cantando só com a boca. Cantem com o coração, porque a música afugenta o mal. Aquilo me marcou. Toda vez que a tentação voltava, eu começava a cantar baixinho: Jesus, meu Salvador, livra-me do mal. E aos poucos, a opressão ia embora. A alimentação como ato de adoração. Hoje, quando me sento à mesa, faço algo que nunca fiz antes: agradeço. Não é um agradecimento rápido, mecânico, mas um momento de comunhão. Senhor, este alimento é teu domingo, ajuda-me a honrar-te com meu corpo. Aprendi a comer com moderação, sem excessos nem privações. Se antes eu via a comida como inimiga, agora vejo como bênção. E quando sinto a tentação voltar, recorro à palavra. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12. O testemunho que liberta outros. Deus não me libertou só por mim. Ele queria que eu ajudasse outras pessoas presas nas mesmas correntes. Hoje, quando jovens me procuram com olhos cheios de vergonha, confessando lutas com transtornos alimentares, eu as abraço e digo: eu sei como é. Eu estive lá. Mas Jesus é maior. E então, oramos juntas.
Porque a vitória não é individual, é coletiva. Uma vida de gratidão, cada dia é uma nova chance. Não sei o que o futuro reserva, mas uma coisa eu sei, Deus é fiel. Ainda tenho dias difíceis. Ainda olho no espelho e às vezes a voz da bulimia sussurra. Mas agora eu tenho uma resposta. Cale-se em nome de Jesus. Eu sou filha do Rei. E assim, passo a passo, estou aprendendo a viver. Não para a comida, não para a escala, não para as mentiras do inimigo, mas para Cristo. Que este testemunho seja um farol para quem ainda está no escuro. Deus não desiste de você. Nunca. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Bulimia severa descontrolada, jovem relaciona bem com comida após milagre. Continuação, uma jornada de libertação e propósito. O chamado para servir, quando a dor se transforma em ministério. Não foi fácil aceitar que minha história de sofrimento poderia se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus. Por meses depois da minha libertação, eu ainda me sentia indigna de falar sobre o que havia passado. Quem sou eu para aconselhar alguém? Pensava, enquanto as memórias dos meus piores momentos voltavam como ondas. Mas o Espírito Santo não me deixou descansar. Em uma noite de oração na Congregação Cristã no Brasil CCB, enquanto o coro entoava "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar", senti um peso no coração, um chamado claro. Foi então que a irmã Marta, uma das obreiras mais sábias da igreja, se aproximou de mim após o culto. Seu olhar era sereno, mas firme. Filha, Deus não tira a dor da gente para nada. Ele quer que você use essa vitória para ajudar outras meninas que estão onde você já esteve. Sua voz era suave, mas as palavras ecoaram como um trovão. Engoli em seco. Como, irmã? Eu ainda me sinto frágil. Ela segurou minhas mãos que tremiam levemente. A força não vem de você, vem dele. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa apontar para Jesus. E olha, ela fez uma pausa, olhando para o fundo do salão, já tem alguém te observando. Segui seu olhar e vi Larissa, uma jovem de 19 anos, sentada sozinha no último banco. Seus olhos estavam inchados como se tivesse chorado o culto inteiro. Ela evitou meu olhar, mas algo em seu rosto me lembrou de mim mesma anos antes. O primeiro encontro, quebrando o silêncio com amor. No domingo seguinte, após o culto da manhã, enquanto as irmãs organizavam a Santa Ceia, Larissa se aproximou de mim com passos hesitantes. Seu vestido florido contrastava com a palidez de seu rosto. Irmã, eu ouvi seu testemunho semana passada. Sobre a bulimia. Sua voz era um sussurro. Eu também tenho isso. E não aguento mais. Meu coração acelerou. Lembrei-me das vezes em que eu mesma havia procurado ajuda e sido ignorada ou julgada. Não dessa vez, prometi a Deus. Vem comigo, disse, guiando-a para um canto tranquilo do pátio da igreja, onde as crianças brincavam e o cheiro de café recém-coado vinha da cozinha das irmãs. Sentamos em um banco de madeira sob uma árvore. Larissa tremia. Quantos anos você tem isso? Perguntei, tentando manter a voz calma. Desde os 14. Começou quando meu pai foi embora. Minha mãe diz que eu sou fraca, que é frescura. Na igreja ninguém sabe. Tenho vergonha. As palavras saíram como um rio represado. Ela contou sobre os episódios de compulsão seguidos de vômitos, sobre esconder embalagens de laxantes no fundo da gaveta, sobre as noites em que chorava no banheiro, pedindo a Deus que a matasse. Eu já orei tanto, irmã. Por que Deus não me cura? A pergunta me atingiu como uma faca. Quantas vezes eu mesma havia gritado isso para o céu? Deus te ouve, Larissa. Ele não te abandonou. Mas às vezes, a cura vem pelo caminho que a gente menos espera. Contei sobre minha própria batalha, sobre como pensei que nunca sairia daquele poço. Mas Jesus desceu lá comigo. E ele vai descer com você também. Ela chorou. Eu chorei com ela. E ali, entre soluços, oramos. Não com palavras bonitas ou teológicas, mas com dor, com honestidade. Senhor, nós não aguentamos mais. Mas o Senhor é forte. Segura a mão dela, como segurou a minha. Quando abrimos os olhos, Larissa estava mais calma. Não curada, mas menos sozinha. A rotina de uma vida restaurada. Pequenos passos, grandes vitórias. Nos meses seguintes, Larissa e eu nos encontramos toda semana, sempre após o culto da doutrina ou nos sábados à tarde, quando a igreja estava mais vazia. Às vezes íamos à casa da irmã Clara, uma obreira idosa que fazia bolos deliciosos e nos servia chá enquanto ouvia nossas conversas. Meninas, a comida é bênção de Deus, não castigo, ela dizia, cortando um pedaço de bolo de laranja para Larissa, que o aceitava com mãos trêmulas. O diabo rouba a alegria das coisas simples. Não deixem. Aos poucos, Larissa começou a comer sem culpa.
Não foi fácil, havia recaídas, noites em que ela ligava chorando porque havia vomitado tudo depois de um almoço de família. Mas eu estava lá. E mais importante, Deus estava. Uma tarde, enquanto arrumávamos as cadeiras do salão para o culto da juventude, ela me olhou com olhos brilhantes. Irmã, hoje eu comi um prato cheio no almoço. E não vomitei. Pela primeira vez em anos, eu só comi. Abracei-a forte. Isso é vitória, minha filha. Isso é Jesus agindo. O poder do testemunho, quando a igreja se torna um refúgio. Com o tempo, outras jovens começaram a se aproximar. Ana, que lutava contra a anorexia. Beatriz, que cortava os braços para aliviar a dor emocional. Júlia, que se afogava em antidepressivos. Todas com histórias diferentes, mas com o mesmo desespero. Ninguém entende. A CCB se tornou um porto seguro. Não porque fosse perfeita, afinal, ainda havia irmãos que julgavam, que murmuravam isso é falta de fé, mas porque Deus estava ali, e onde Ele está, há esperança. Em uma reunião de jovens, o irmão Daniel, nosso pastor, permitiu que eu compartilhasse meu testemunho mais detalhadamente. Foi a primeira vez que falei abertamente sobre a bulimia em um culto. Eu já me odiava tanto que achava que Deus também me odiava. Mas Ele não desistiu de mim, e não vai desistir de vocês. O silêncio no salão era tão denso que dava para ouvir as lágrimas caindo. Depois, várias mãos se levantaram, jovens, adultos, até algumas mães pedindo oração. Irmã, meu filho tem bulimia. Eu como escondido e depois me sinto sujo. Não consigo parar de vomitar. Era como se uma represa tivesse se rompido. E ali, entre choros e abraços, entendemos que a igreja não era um lugar para máscaras, era um lugar para cura. A batalha espiritual, quando o inimigo contra-ataca. Mas o diabo não gosta de perder suas presas. À medida que mais pessoas eram libertas, os ataques se intensificavam. Uma noite, depois de um dia exaustivo de trabalho e ministração, acordei com uma opressão tão forte que mal conseguia respirar. Era como se uma mão invisível estivesse apertando meu peito. Você acha que pode ajudar os outros? Você é fraca. Hipócrita. Olha só como você ainda olha para o espelho com nojo. A voz era familiar. Era a mesma que me acompanhará por anos. Sentei na cama, suando frio. Não dessa vez. Peguei minha Bíblia e abri em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Comecei a orar em voz alta, declarando: Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai da minha vida. Eu sou propriedade de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Você não tem mais poder aqui. A opressão quebrou como vidro. No dia seguinte, no culto, o irmão José, um dos anciãos, me chamou. Filha, Deus me mostrou que você está sendo atacada porque está fazendo a obra dele. Não pare. O inimigo teme o que você está fazendo. Isso me deu forças para continuar. Um milagre no culto, quando Deus intervém de forma sobrenatural. Certamente o momento mais marcante aconteceu em um culto de oração uma sexta-feira à noite. Larissa havia tido uma recaída grave naquela semana e estava desolada. Não consigo, irmã. Não consigo parar. É como se algo me puxasse para isso. Oramos juntas, mas dessa vez senti que precisávamos de algo mais. Durante o culto, quando o irmão Carlos fez o chamado para oração pelos enfermos, levei Larissa até a frente. Irmãos, essa jovem precisa de libertação. Ela está presa a correntes que só Jesus pode quebrar. O salão inteiro começou a orar. Alguns irmãos impuseram as mãos sobre ela. Outros choravam. De repente, Larissa começou a tremer. Seus olhos se arregalaram, e ela gritou: Sai de mim, em nome de Jesus. Foi como se algo saísse dela fisicamente. Ela caiu no chão, mas irmãos a segurarão. Quando se levantou, seu rosto estava transformado. Acabou, ela sussurrou: eu sinto paz. Naquela noite, Larissa comeu o pão da Santa Ceia sem culpa pela primeira vez em anos. E soube, ela estava livre. O cotidiano da fé, como a CCB se tornou minha família. Hoje minha vida é diferente. Não porque eu seja perfeita, ainda tenho dias em que a tentação bate a porta. Mas agora tenho ferramentas. Nas manhãs, antes de sair para o trabalho, leio o Salmo 139 e declaro: Deus, você me conhece. Você me ama. Meu valor não está no meu corpo, mas em ser sua filha. Nos cultos, quando sinto ansiedade, me ajoelho e oro: Senhor, enche-me do teu espírito. Não deixe o inimigo roubar minha alegria. Nas refeições, agradeço a Deus por cada garfada, lembrando que a comida é bênção, não inimiga. A CCB se tornou minha família. As irmãs me ensinaram a cozinhar sem medo. Os irmãos me lembram que minha força vem de Deus. E as jovens que ajudo me mostram que minha dor teve um propósito. Uma carta para quem ainda sofre.
Se você está lendo isso e se sente preso, saiba, Deus te vê. Ele não está surdo aos seus clamores. Talvez você tenha orado 1000 vezes e ainda não veja a resposta. Mas Ele está trabalhando, mesmo que você não sinta. Você não é fraca por lutar contra isso. Você não é suja por ter caído. Você não está sozinha, mesmo que sinta. Um dia, você vai olhar para trás e ver que até a sua dor se tornou um milagre. Até lá, continue. Mesmo que seja um passo de cada vez. O futuro, uma vida de adoração e serviço. Não sei o que Deus ainda tem preparado. Talvez um dia eu escreva um livro. Talvez eu viaje para outras igrejas compartilhando essa mensagem. Ou talvez minha missão seja simplesmente estar aqui na minha congregação, sendo um farol para quem precisa. Mas uma coisa eu sei, minha história não terminou na bulimia. Terminou na cruz. E é lá que eu quero ficar, aos pés de Jesus, onde a vergonha se transforma em graça, e as correntes se quebram para sempre. Que este testemunho seja uma semente de fé em seu coração. Deus não desiste de você. Nunca. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.